A paz e graça ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores, o que lhe explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar aos corações de todos vocês e de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, revelação, edificação, proteção, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois os verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a igreja 70 Santos, escolhendo o número de 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. Você receberá a oração todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo, curtindo nos comentários, dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de uma 70 de rebanho você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro, e essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente.
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Também ao se ajuntar conosco, e também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês e logo após o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70, pois assim todos os dias de segunda a sexta você receberá um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, fortalecimento, proteção para todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva a vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. Logo após eu sortearei os rebanhos. O primeiro livro de hoje é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. E o segundo é o livro de Gênesis. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 7. Miqueias, capítulo 7.
que contém 20 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. A corrupção de Israel. Ai de mim, estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para comer, nenhum figo temporão que eu tanto desejo, pereceu da terra do homem piedoso. E não há entre os homens um que seja reto, todos armam ciladas para sangue, cada um caça seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o governante exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos os seres são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua visitação. Agora é o tempo da tua confusão. Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 21. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus. Assim como está lá escrito no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27. Capítulo 21 do livro de Gênesis contém 34 versículos. O nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho da sua velhice. Ao tempo determinado que Deus lhe falara, Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme o Senhor Deus lhe havia ordenado. Vamos à oração. A oração é a oração de número 7, para dar início ao sorteio de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiel Senhor Deus, o nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. E que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos, e os rebanhos que eu falarei hoje são os rebanhos de número ímpar. Seja você também parte desse rebanho. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. O livro é o livro de Obadias, com um capítulo. Que contém 21 versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviada às nações e mensageiros, dizendo: Levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações. Tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizemos no teu coração, quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões, os assaltantes de noite, como estás destruído? Não furtariam somente o que lhe bastasse, se a ti viessem os que colhem uvas, não deixariam alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados seus tesouros escondidos?
Todos os seus aliados lhe levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevalecem contra ti. Os que comem o teu pão debaixo de ti porão uma armadilha. Não há ainda o entendimento. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. E o livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 7. Marcos, capítulo 7, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. O capítulo 7 do livro de Marcos contém 37 versículos. A cura de um surdo e gago. Então o Senhor Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia através do território de Decápolis. Trouxeram-lhes um surdo e gado e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. O Senhor Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhes da língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. O livro é o livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Capítulo 2 contém 25 versículos. O bom procedimento do santo. O bom procedimento santo. Amados, peço-vos como peregrino e estrangeiros que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo que ele falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique ao Senhor Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos de toda autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. E o livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Capítulo 9. Esther, capítulo 9, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Capítulo 9 do livro de Esther contém 32 versículos. O triunfo dos judeus. Mordecai era grande na casa do rei, a sua fama espalhava por todas as províncias e o homem Mordecai ia se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição. Fizeram do que os odiavam bem quiseram. Na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Passandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmata, Arizai, Aridai e Vaizata. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54.
1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 2. 1 Crônicas, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Capítulo 2 do livro de 2 Crônicas contém 55 versículos. Os filhos de Jacó são estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Esses três nasceram da filha de Sua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, por isso o matou. Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e Zera. Judá teve todos 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. Rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Assim todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 12, Mateus, capítulo 12, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Capítulo 12 do livro de Mateus contém 50 versículos. A família do Senhor Jesus, falava ele ainda à multidão, quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu a que lhe dera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha mãe. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como escravo antes, mais do que escravo como irmão amado, particularmente para mim, quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. O livro é o livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 2. 2 Crônicas, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. O capítulo 2 contém 18 versículos. Preparativos para a construção do templo.
Salomão deu ordem para edificar um templo ao nome do Senhor, como também um palácio para seu reino. Designou Salomão 70.000 homens como carregadores, 80.000 cortadores de pedra na montanha e 3.600 inspetores sobre eles. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro, como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar um palácio em que morasse, assim também faça comigo. Ora, estou para edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus e consagrá-lo a ele, para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar o pão contínuo da proposição de holocausto da manhã e os da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua de Israel. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Que contém 39 versículos. A vocação de Levi. Depois disso, o Senhor Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Fez Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam contra os discípulos do Senhor Jesus, dizendo, por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Responderam o Senhor Jesus, não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. E o livro é o livro de 1 Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Que contém 35 versículos. A morte de Agag. Então disse Samuel, trazei-me Agag, rei dos Amalequitas, e Agag veio a ele, confiante, pensando certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, mas Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul como rei sobre Israel. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. Exortações aos fiéis. Quando a vós, amados, lembrai-vos da palavra que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito.
Edificando-vos, porém, amados, a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Josué com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Capítulo 2. Josué, capítulo 2, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Josué, capítulo 2, contém 24 versículos. Raabe, os espias, disse: enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra, especialmente Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. O Senhor pousaram ali. Deu-se notícia ao rei de Jericó: vê, esta noite vieram aqui os nomes dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti entrar a tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Aquela mulher, porém, tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Terceira João com 1 capítulo. Que contém 15 versículos, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu o Senhor Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tem muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos pessoalmente. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Capítulo 9. Amós, capítulo 9. Que contém 15 versículos. Israel será destruído. Os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Eu o destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a descendência de Jacó. Diz o Senhor, porque darei ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada.
Todos os que dizem o mal nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, o que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Lamentações, com 5 capítulos. Capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. Capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Como contribuiu o Senhor de nuvens, como cobriu o Senhor de nuvens, na sua ira a filha de Sião derrubou no céu a terra, a glória de Israel. E não se lembrou do estado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derrubou no seu furor. As fortalezas da filha de Judá abateu até a terra do seu reino e os seus líderes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel. Retirou a sua destra de diante do inimigo. Ardeu em Jacó como labareda de fogo que a tudo consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário e matou todo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou-se Israel, devorou todos os palácios e destruiu suas fortalezas, multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. É o livro de Ruth com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Ruth, para o Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 4 contém 22 versículos. São essas a genealogia de Davi. As mulheres que moravam ali disseram a Noemi: nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. E Nasson gerou Salmon. Salmon gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Vamos ao Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 6. Cantares, capítulo 6. Para o Rebanho Santo de número 19, 51,
20 e 52. O capítulo 6 do livro de Cantares contém 13 versículos. Para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Que direção tomou o teu amado e o buscaremos contigo? Meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Formosa és, amada minha, como Tirza. Adorável como Jerusalém, imponente como exército, como bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, eles me derrubam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que passam em Gileade. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Vamos ali ao livro. O livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. Segunda João, é o capítulo, vou deixar aqui Segunda João, o penúltimo livro de hoje. É Filipenses, com 4 capítulos, vamos ao capítulo. Capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 35 e 36. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Filipenses capítulo 4, que contém 23 versículos. As últimas exortações. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te que também a ti, meu leal companheiro de Ju, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu vou ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 92. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, malfeitor, ou como que se entremente, e como o que se mete em negócios alheios,
mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique ao Senhor Deus nessa parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa do Senhor Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor Deus? E se os justos apenas se salvar, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Essa passagem está escrita no livro de 1 Pedro 4, e diferentemente do que é ensinado há séculos, o apóstolo Pedro não falou para ninguém se chamar de cristão, porque esse é um termo pejorativo, criado por pagãos, e não possui nenhuma promessa, seja de proteção, prosperidade nem salvação. Essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada, as 2 primeiras sendo usadas por pagãos para ofender os fiéis ao Senhor, Atos 11, 26 e Atos 26, 28. E a terceira é essa em que o apóstolo Pedro reconforta as pessoas que estavam sendo perseguidas e ofendidas por esse título. O que o apóstolo Pedro afirmou nessa passagem é que é melhor ser insultado por causa dos caminhos de Cristo do que por condutas erradas, que prejudicam tanto aquele que faz quanto aquele quem sofre a ação. Mas se você ou quem você trouxer que provar para nós das 12 igrejas virtuais que nós estamos mentindo e que, ao se intitular como cristão, não está sendo prejudicado e deixando de receber as bênçãos, promessas, recompensas, proteções, galardão e até mesmo a sua vida eterna livre, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 92, entre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio. Na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 53, mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. E a oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. E o primeiro livro de hoje, que eu já tinha sorteado, antes foi o livro de 2 João, com um capítulo, que contém 13 versículos. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora rogo, Senhora, rogo-te não como se estivesse o novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, se nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que neles andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, tal o enganador e o anticristo. E o livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Capítulo 1. Esdras, capítulo 1, que é o nosso último livro de hoje, que contém 11 versículos. O decreto de Ciro. Todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com gados e com coisas preciosas, fora tudo o que voluntariamente se deu. Além disso, tirou o rei Ciro os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa dos seus deuses.
Ciro, rei da Pérsia, tirou-os por intermédio de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas. E eu vou ler para vocês um comunicado. Mais um comunicado. Muita atenção a todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes de ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco. Nada disso será em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e a empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado, país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu peço a vocês que mentalizem o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para a total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Vamos ao sorteio. Você que mentalizou de 1 a 22, você mentalizou 20, a mensagem para você hoje está no livro de Miqueias, capítulo 7. Você que mentalizou 11, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 21. Você que mentalizou 7, o livro é o livro de Obadias. Você que mentalizou o 19, é o livro de Marcos, capítulo 7, tá a mensagem para você hoje. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, perdão. Você que mentalizou o número 8, 1 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou o 15, o 13, a mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem para você está no livro da 1 Crônicas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem para você está no livro de Mateus, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Filemon. Você que mentalizou, escolheu o 4, a mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 2. Você que mentalizou o 16, a mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 5. Você que mentalizou o 13, a mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 15. O 12, o livro de Judas, que você vai meditar. E você que mentalizou o 5, Josué, capítulo 2. Você que mentalizou o 14, 3 João. Você que mentalizou o 9, Amós, capítulo 9. Você que mentalizou o 15, Lamentações, capítulo 2. Você que mentalizou o 21, o livro de Ruth, capítulo 4. Você que mentalizou o 10, o livro de Cantares, capítulo 6. Você que mentalizou o 22, Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 6, o livro de 2 João. Você que mentalizou o 1, Esdras, capítulo 1. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir assim e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade,
anticristo, impiedade, seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 20, Miqueias capítulo 7, o 11, Gênesis 21, o 7, Obadias, o 19, Marcos 7, o 8, 1 Pedro 2, o 9, o 13, perdão, Esther capítulo 9, o 17, 1 Crônicas capítulo 2, o 18, Mateus capítulo 12, o 2, Filemon, o 4, 2 Crônicas capítulo 2, o 16, Lucas capítulo 5, o 3, 1 Samuel 15, o 12, Judas, o 5, Josué capítulo 2, o 3, o 14, 3 João, o 9, Amós capítulo 9, o 15, Lamentações capítulo 2, o 21, Ruth capítulo 4, o 10, Cantares capítulo 6, o 22, Filipenses capítulo 4, o 6, 2 João, o 1, Esdras capítulo 1. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. Também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ANG 1318 37 300. E até 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias, retirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Angola, vocês de Moçambique, Índia, Portugal,
de Bangladesh, da Rússia, Canadá, Uruguai, Paraguai, da Alemanha, Espanha, África do Sul, México, Moçambique, Itália, França, Argentina, Japão, Turquia, Chile, Colômbia e todos que nós ainda não sabemos, que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.